Que a graça e a paz do Eterno te alcance aonde quer que você esteja, amém? A palavra do Senhor para os nossos corações hoje é Marcos capítulo 3, versículos 7 ao 12, que diz assim: Jesus e os discípulos foram até o lago da Galileia. Junto com ele ia muita gente da Galileia, da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do lado leste do Rio Jordão e da região de Tiro e de Sidom. Todos iam ao encontro de Jesus, porque ouviam falar a respeito das coisas que ele fazia. Jesus pediu aos discípulos que arranjassem um barco para ele, a fim de não ser esmagado pela multidão, pois ele estava curando tanta gente que todos os doentes se juntavam em volta dele para tocá-lo. E as pessoas que tinham espíritos maus, ao verem Jesus, caíam aos pés dele e gritavam: "O Senhor é o Filho de Deus!" Mas Jesus proibiu duramente os espíritos de dizerem quem ele era, amém? Hoje o que o Senhor nos quer falar é que assim como no passado, as pessoas iam atrás de Jesus pelas coisas que ele fazia e não por quem ele era. É assim também nos dias de hoje, Ele diz assim, todos iam ao encontro de Jesus, porque ouviam falar a respeito das coisas que ele fazia. Pouco ou nada importava para aquelas pessoas se Jesus era o Messias ou não, se ele ia libertar eles da opressão dos romanos ou não. Para a maioria deles, o que importava é que eles tinham uma necessidade e eles tinham ali a possibilidade de resolver essa necessidade, de preencher essa ausência de algo, de curar algo, de ser abençoado em algo, como nos dias de hoje. Quantos que querem Jesus, não porque querem Jesus, mas porque querem o que Jesus pode proporcionar a essa pessoa. E quando ela vai para Jesus, vai aos pés de Jesus e esperando ali receber as coisas que ele tem para ela, e ela não recebe, ela endurece o coração, ela se afasta e ela vai atrás de um outro Jesus que está numa outra igreja, numa igreja de campanha, numa igreja vem e receba seu milagre, ou de outras religiões que dizem que é Deus, mas nós sabemos que não é. Mas nada importa, o importante é receber. Que importa quem foi Jesus, o que Jesus fez, quem que é Deus, qual que é a opinião dele, se ele é Deus santo ou não, se ele tem um propósito ou não, se ele me ama ou não, o que importa? O importante é o que ele tem para me dar. E se ele não dá, ele é um Deus mau. Se essa pessoa não é a prioridade de Deus, apesar de Deus nunca ter sido a prioridade dela, ele é um Deus mau. Se ele pune, ele é um Deus mau. Se ele não abençoa, ele é um Deus mau. Se ele não prospera, ele é um Deus mau. Se ele colhe o filho, ele é um Deus mau. Se ele colhe o marido, ele é um Deus mau. É um Deus que tem que servir o tempo todo a nós. Mas nós não precisamos servir a Ele. É um Deus que tem que fazer tudo o que nós queremos. Não porque nós o amamos e porque o desejamos, mas porque nós queremos o que Ele pode nos dar, já que Ele é o dono do ouro e da prata, Criador dos céus e da terra, já que Ele me ama, que Ele pagou um alto preço por mim, e Ele tem que fazer tudo o que eu quero. E quando Ele não faz, Ele não é mais o Deus de amor. Quantos que seguem ao Senhor pelo que Ele pode proporcionar e não por quem Ele é. E assim nunca vivem realmente as bênçãos do Senhor. Na verdade, quantos que pela misericórdia de Deus, Ele concede até o desejo do coração dessa pessoa. Quantas pessoas eu já vi enfermas, presas por Satanás por anos,
em enfermidades, né, que a medicina não pôde resolver, que a medicina nem sabia o que era, dar um diagnóstico lá só para dizer, para ter um nome, porque aquela doença não tem cura e nem explicação. E o Senhor ir lá, curar essa pessoa, e ela nunca mais voltar para a presença dele. Muitas vezes o Senhor não cura, não permite, não abençoa a vida da pessoa, porque Ele sabe que essa pessoa não tem a mínima intenção de seguir a Ele, de ser grata por Ele, né? Grata por tudo que Ele fez, mas quer apenas o que Ele tem para dar. Como naquela parábola que Ele conta, né? Daqueles 10 leprosos, foram 10 leprosos que Ele curou e apenas um voltou para agradecer ao Senhor pelo que Ele tinha feito. Eles não foram preocupados em saber se Ele era o Messias e que eles precisavam mudar de vida, senão eles iriam, né, para a condenação. Eles queriam era encontrar aquele Jesus que estava fazendo milagres e maravilhas por todos os lados ali em Jerusalém, e eles queriam essas bênçãos. E é assim também nos dias de hoje, né? Como é triste saber disso, mas é a realidade. Nós devemos buscar ao Senhor por quem Ele é e não pelo que Ele pode nos proporcionar. Amém? O Eterno te ama.